logística especificamente, a gente vê uma força muito grande na direção de o que eles chamam também lá fora de out of home delivery, né, da entrega fora de casa, entrega quanto coleta. As referências internacionais, a gente olha para fora bastante. A gente já vê condomínio sendo construído considerando essa capacidade de receber entregas. A gente ouve dizer de entregas em carros, então um entregador que consegue acessar um carro sem que o dono esteja ali presente. A gente ouve de smart locks em casa, né? Então de um consumidor que consegue dar acesso à sua própria casa à distância, até mesmo para entrega de produtos frescos, assim. Então tem muita coisa acontecendo em grande escala. A gente vê coisas diferentes em países diferentes, mas os maiores exemplos dessa entrega e coleta fora de casa são os pick-up points e os lockers, certo? Em alguns países eles chegam a ser inclusive maiores do que as entregas em casa. Então os PUDOs ou pick-up drop-off, a gente está falando de pontos de entrega, pontos de retirada. Então eu posso devolver, posso estar fazendo uma postagem, posso estar retirando alguma coisa. E os lockers, que têm um papel muito similar, só que fazem isso com ainda uma automação e com um uso de hardware. No Brasil, com um mercado tão grande e crescendo muito rapidamente, a nossa expectativa é que o que a gente vê lá fora seja traduzido para cá. E hoje a gente tem, acho que, dois dos expoentes, né, dessas tendências aqui dentro. O Márcio Arteaga, representando a Clique Retira, e o Marcelo Guarnieri, representando a Cangu. Eles fazem parte, né, dessa mudança do panorama do Brasil e construindo essa oportunidade que ajudam mais e mais na digitalização de negócios offline. Márcio e Marcelo, acho que na plateia a gente tem negócios de características muito variadas. Tá? Então, a gente tem desde negócios 100% online, negócios 100% offline, transportadoras e até outros perfis de negócio interessados nessa cadeia nossa aqui. A gente vai conversar um pouco com algumas perguntas que eu trouxe e depois disso a gente vai ter espaço até para algumas perguntas que vêm do chat também, tá? Vem de quem está nos assistindo. Acho que primeiro, até bem-vindos, né? Para não deixar de falar. Muito obrigado. Obrigado. A gente... Bom dia. Bom dia. Acho que usando até um exemplo de Europa, né? Na Europa, as opções de entrega ganhando destaques e nos espaços, na rotina do consumidor final, e o que enxergam esse mesmo crescimento no Brasil e na América Latina. Quiser começar, Márcio? Gabriel, bom dia para todo mundo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês novamente, dessa vez virtual, né? Ano passado a gente esteve junto, foi maravilhoso e, bom, super legal participar desse evento aqui com vocês. Bom, em relação ao que aconteceu na Europa e o que está acontecendo aqui, a utilização, eu costumo dizer, né, que locker é a coisa mais antiga que existe na logística, né? Locker é a caixa postal repaginada, né? Antigamente você tinha, assim, nas pequenas cidades do Velho Oeste, lá uma caixa postal dentro de uma delegacia, né? E aí o cara vinha lá com a carruagem e entregava lá, porque era a única forma de se fazer logística, né? Não dava para chegar nas fazendas e nada disso, né? E locker era para quem tinha posses, né? A caixa postal, né? E você abria a sua caixa postal com uma chave. Então, talvez uma das coisas mais antigas que tem na logística é a caixa postal, né? E hoje ela está repaginada. O locker, né, como a gente está desenhando ele para as soluções atuais, na Europa ele já vem sendo utilizado já há quase 20 anos, né? A DHL começou a primeira rede dela na Alemanha em 2001. Depois a gente teve diversos outros países implementando não só lockers, mas soluções de PUDO, né? Na Inglaterra, grandes redes, né? Com 5.000 lojas, né? Redes também de lockers gigantes, né? Então, assim, locker
e Poodles estão mais adiantados na Europa porque o e-commerce lá está mais avançado e porque você já está utilizando essa tecnologia lá há quase 20 anos. Para isso funcionar, né, você tem que ter capilaridade. Não dá para funcionar se você não tiver uma grande rede, né? Você vê os caixas eletrônicos no Brasil, né? Os caixas eletrônicos também demoraram para escalar, né? Mas por que eles demoraram para escalar? Primeiro, pelo aculturamento, né? Você vê que até hoje você tinha em bancos, às vezes, alguém lá ensinando a pessoa a usar um caixa eletrônico. Agora a adesão digital está muito mais forte, e a gente teve uma curva de adesão digital mais acentuada ainda agora nos últimos 2 meses, mas também é importante você ter uma grande rede, né? Se você não tiver capilaridade, se você não tiver uma grande rede, não funciona. Por que na Europa funciona? Porque você tem países com grandes redes, né? Tem um número mágico que eles dizem aí, que é um locker para cada 4.000 habitantes, né? Também você tem a questão de um locker para um raio, né? Que era como você também montava as agências de correio no passado. Mas se você falar em um locker para cada 4.000 habitantes, o Brasil acomodaria 50.000 equipamentos, né? São Paulo acomodaria 3.000 equipamentos, Rio de Janeiro 1.500 equipamentos. Então, redes de lockers e Poodles só vão realmente ter adesão, primeiro, depois que você fizer as integrações com os grandes players e depois quando você crescer a rede, né? E é o que a gente viu na Europa, né? Por isso que na Europa você tem uma adesão grande, porque as integrações já estão prontas, tanto com os embarcadores como com operadores logísticos, e aí depois você tem a escalada das redes. Quando você escala as redes, você tem um aculturamento, e o que a gente percebe lá é um NPS altíssimo, né, na utilização de lockers, né? Então, os consumidores são muito satisfeitos com isso. Por isso que você vê esse comportamento lá de, às vezes, as entregas em Poodles em casa. Até porque você não está em casa, muitas vezes, e porque é mais barato, mais eficiente, enfim. Acho que é isso. Obrigado. Acho que até complementando e não ser repetitivo, primeiro, obrigado pelo convite, Gabriel. Acho que é um longo tempo que a gente tem de relacionamento entre ele e Post. Ficamos muito felizes com o evento do ano passado, e foi um evento que, assim, acho que para o setor foi muito importante do ponto de vista de olhar a logística para o e-commerce. E aí, complementando um pouco até o que o Márcio falou, eu acho que essa questão da gente ter uma capilaridade e isso trazer o conhecimento, acho que é um caminho que a gente vem passando aqui no Brasil, né? Então, a gente já consegue ver que quando a gente fala em ponto de retirada em grandes redes brasileiras que têm lojas próprias, a gente já vê que a aderência ao serviço é muito forte, né? E aí a gente está transitando um pouco isso agora para que não tem suas lojas. Isso passa por a gente conseguir ter uma malha de fato e daí estruturar essa malha de pick-up and drop-off points and lockers dentro do Brasil, e acho um movimento de cada vez mais gente entrando no e-commerce, mais gente que não tem porteiro em casa, que não tem um acesso a ter uma entrega fácil na sua casa. Então, acho que até com o Covid isso acelera um pouco essa curva, que mais pessoas que não conheciam o e-commerce porque não tinham como comprar, porque tinham uma dificuldade de receber, começam a ter conhecimento desse serviço, né? E a gente começa aí a ver um movimento muito mais forte, tanto das plataformas a começarem a trabalhar com integrações voltadas para disponibilizar esse tipo de serviço, como dos e-commerce tendo desejo em oferecer esse serviço. E isso tudo colabora aí para a gente quebrar um pouco esse efeito do ovo ou da galinha, né? De a rede apareceu primeiro ou primeiro aparece a demanda. Então, acho que a gente vive um momento aí de forte escalada e de antecipação aí de ter malhas grandes de Poodle e lockers dentro do Brasil. Eu não poderia concordar mais com ambos. Acho que tem esse ciclo virtuoso de demanda e de rede. Marcelo, até continuando contigo, como você enxerga de oportunidades? De oportunidades vocês identificam de longo prazo, né, para modelo de lockers e ponto de retirada por aqui?
o que a gente tem visto, né? E quando a gente fala de muita capilaridade, que é muito importante para Locker, né? A gente viu agora falando aqui em distâncias de 300 metros, 400 metros, a gente está falando que a gente cria uma malha logística muito próxima ao consumidor final. E estar muito próximo ao consumidor final traz uma infinidade de possibilidades de serviço, de atendimento, de ajudas a malhas logísticas, tanto a resolver problemas de não entrega de uma forma mais clean, né? Eu tenho uma segunda entrega a partir de um ponto de pick-up e não do entregador que voltou até um armazém. Eu tenho um ponto de reversa muito próximo do meu consumidor. Eu tenho um ponto de postagem muito próximo de pequenos vendedores e conseguir dar acesso a grandes malhas de transportadoras já consolidadas. Então, a gente vê como uma oportunidade aí de longo prazo dessa construção dessa malha, essa malha se tornar um ativo logístico do bairro com conhecimento local muito forte, que potencialize a logística como um todo, não só para essa própria malha. Legal. Complementar, Márcia? Está no mudo. Concordo com o Marcelo, acho que ele cobriu aí grandes pontos, os pontos mais importantes. As oportunidades, você tem outras oportunidades, né, que também o equipamento, né, a máquina, quando você está falando em Locker, tudo, mas ali é um ponto de autosserviço, né? É um ponto que você pode comprar nele, você automatiza. Agora com Covid, infelizmente, essa questão do contactless, o Locker ele também ele atende muito bem essa necessidade, né? E é uma coisa que veio para ficar. Antigamente a gente tinha muita dificuldade de explicar, por exemplo, para um condomínio, né, a necessidade de um locker. O síndico não entendia direito e tal. E agora acabou que com o Covid você tem um monte de gente procurando a gente. Por quê? Porque aumentou o volume e, além disso, ele é uma solução de baixo contato, né? Legal. Eu queria agora aprofundar sobre um ponto que eu acho super interessante, a gente sabe que é super crítico, que é a logística reversa. Pela dificuldade e até custo também de logística reversa acontecer, a gente sabe que isso era até um fator para o não crescimento do e-commerce, né? Tinha gente que acho que não comprava pelo medo de, e se eu tiver que trocar, e se eu tiver um problema, e se eu não confiar naquela pessoa e eu não receber o produto que eu espero, ou naquela pessoa, né, o negócio que está do outro lado. E a gente, óbvio, viu um crescimento muito grande do e-commerce, viu um crescimento grande de marketplaces, até uma aceleração agora com o Covid, mas eu, pessoalmente, ainda enxergo que tem muito espaço para crescimento, principalmente se a logística reversa a gente acha soluções mais legais. Eu queria ver como você se encaixa nesse contexto de logística reversa, assim, como essas soluções de alternativas, tipo Kudos e Lockers, conseguem apoiar nesse processo. A gente tem vivido bastante a questão de reversa aqui na Cangu, né? E a gente sempre viu como um forte potencial aqui dentro. Então, até para dar como exemplo, hoje a gente em São Paulo, que é a malha mais capilar que a Cangu tem, então dentro de São Paulo capital, a gente já tem hoje mais 750 pontos. E aí quando a gente vai dar uma comparação até com agências do Correio, a gente está falando em 3 vezes e meia, mais ou menos, a quantidade de agências no local. Então a gente sempre quis trazer para o consumidor, e a gente tem visto que o NPS de fato muda muito quando a gente dá um nível de flexibilidade, de escolha para o consumidor final muito forte. Então, quando eu falo para ele que em qualquer lugar de São Paulo ele vai achar um ponto perto dele, a chance dele escolher esse ponto e dele se sentir muito atraído por esse serviço e muito bem servido é muito grande. Então, a gente tem visto isso como uma escalada muito forte para um serviço de reversa. Isso traz muito mais a segurança do consumidor de poder comprar, porque eu sei que perto de mim vai ser muito fácil devolver. Eu não vou ter fila, eu vou ter normalmente algum lugar que me conhece. Então, no nosso ponto, que é onde a gente está falando de estabelecimentos comerciais, então eu vou fazer isso na lavanderia da esquina da minha casa, que eu conheço, ou na papelaria em frente ao meu escritório.
a gente vê que isso torna o serviço bem clean e bem transparente para o consumidor e acaba gerando, obviamente, um NPS extremamente alto. O legal é que as nossas redes são complementares, né? A rede da Click Retire e a da Totalmente. Cangu são complementares. A rede da Cangu, você vê que ela atua mais pequenos comércios, né? Até porque ela não exige um investimento de CAPEX elevado, como é no nosso caso do Locker, né? Quando a gente entra com o Locker, você tem um investimento pesado na infraestrutura, instalação elétrica, ponto de rede, o próprio equipamento, né? Seguro, câmera e por aí vai. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu colocar os equipamentos em locais de alto fluxo. No Rio de Janeiro, a gente já cobre todas as estações de metrô. Normalmente passam 1 milhão de pessoas por dia. Hoje o fluxo caiu, né, por causa do Covid. E a gente também está em postos de gasolina. Então, a gente está no dia a dia das pessoas. Nos postos de gasolina e no metrô, fica muito fácil fazer a logística reversa, né? Então, no posto de gasolina, para a mulher, é fácil ela parar um carro, que é diferente de parar numa agência de correio, que às vezes é difícil você estacionar o carro, parar, sair do carro, enfim, com segurança, né? Então, é muito rápido. Você quer devolver uma coisa, você liga para o e-commerce ou entra via chatbot e tal, está resolvido ali, recebe um QR Code, a máquina apresenta o QR Code e devolve o produto. Então, no posto de gasolina é fácil, é um pit stop do e-commerce. No metrô, também é uma coisa muito fácil, que você passa por ali todo dia, né? Então, a máquina está muito perto de você, né? Ela está a menos de 300 metros, né, do seu fluxo, né? Você está a gente tem uma máquina em cada estação. E agora a gente tem uma parceria com a BR, a gente já cobriu, a gente já está em mais de 60 postos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente já tem mais de 100 pontos, né? E agora a gente começa a fazer o deployment também em São Paulo. Mas a reversa no equipamento, ela é muito rápida, né? Tá bom, legal, legal. Eu tinha uma pergunta mais focada em tecnologia, acho que vocês até já deram um caminho, mas me interessa muito saber como outras tecnologias, quais outras tecnologias são relevantes para a gente acelerar esse crescimento, né, dos lockers e pick-up points no Brasil. A gente falou um pouco de integração com os varejistas, a gente falou um pouco, óbvio, do crescimento da rede, mas que mais? Bom, tem um monte de tecnologia, né? A nossa máquina, por exemplo, ela é um perfeito exemplo de indústria 4.0. Hoje a gente já está fabricando os equipamentos no Brasil com um nível de nacionalização de mais de 80%. Então, a gente tem hiperautomação, né, que é Robotic Process Automation. A gente tem inteligência artificial, todos os nossos equipamentos têm computadores industriais, tem câmeras de segurança, né? A parte de cyber security é importante, né? A gente vê aí também a utilização cada vez maior, né, dos chatbots, de robôs, né? Então a gente tem isso também. Reconhecimento facial é uma outra tecnologia que a gente tem utilizado nos nossos equipamentos, né? E as integrações com diversas plataformas, com as principais plataformas de e-commerce, com os principais operadores logísticos, né? Tecnologia está no centro, né, do negócio, né? É isso que transforma aquela caixa postal antiga que você abria com uma chave numa caixa postal compartilhada que hoje você abre com o seu celular ou só de se aproximar com reconhecimento facial. Perfeito. Acho que quando a gente olha do nosso lado, a gente tem uma veia muito forte de tecnologia, né? Porque a gente não tem um equipamento super robusto, mas a gente tem que transformar uma papelaria ou uma lavanderia como se ela funcionasse como um equipamento super robusto, né? Então, de maneiras diferentes, a gente também tem para trazer um lado de tecnologia muito forte de data analytics, de alertas preditivos, etc., para identificar comportamentos e prever erros ou reduzir chance de erros, em um player que, de fato, não é um player 100% logístico. Ele tem o negócio dele que funciona, que a gente quer que ele continue funcionando, quer que ele seja melhor para o bairro, mas que ele consiga executar um serviço logístico de qualidade. Então, tem um lado muito forte de tecnologia para a gente conseguir entregar isso.
E acho que no Brasil, assim como ordem, tem sido de fato o quanto a gente consegue acelerar essas integrações de conseguir colocar esses modelos dentro das plataformas de e-commerce e dentro dos grandes e-commerces tem sido, acho que a maior discussão aí, tanto acho que para o Márcio ou para qualquer player que esteja no nosso mercado, de como que a gente disponibiliza essa solução de fato para a maior número de consumidores possível. Integrações mais fáceis e mais rápidas, né? Também. Isso aí. Tá bom? Então, e aí, acho que a minha pergunta final, ela também toca em vários dos pontos que vocês já comentaram, de quais são os principais desafios para a gente popularizar ainda mais esse tipo de entrega. Acho que a gente falou muito da infraestrutura, né? A gente falou de conexão com os varejistas, de estar plugado nos operadores logísticos, da tecnologia que vai na ponta. Que mais? Tem mais coisa aqui? O que mais que a gente precisaria para poder, vamos falar, colocar essa ignição, né? A faísca para colocar fogo nisso aqui, fazer essa modalidade ou essas modalidades de entrega serem de fato popularizadas? Bom, eu acho que um dos pontos é o que a gente já está fazendo, é construir rede. Então, você pega aí a rede da Cangu, mais a rede da Clique Retire, a gente começa a ter capilaridade. Quando a gente começa a ter capilaridade, o varejo começa a fazer a integração com a gente e também os operadores logísticos. Quando isso acontece, né, e realmente existir a capilaridade, aí o próprio varejo, que tem lá milhões de consumidores nessas plataformas, ele vai nos ajudar a aculturar essas pessoas, porque é ele que realmente tem a capacidade, né, o grande varejo, de se comunicar com milhões de pessoas, né, porque ele tem milhões de clientes. Então, eu acho que um dos nossos grandes desafios, né, para a faísca acontecer e para o mercado explodir, é esse trabalho que a gente está fazendo, montando rede, estabelecendo as integrações, e o varejo daqui a pouco começar a comunicar isso, né? Eu que já estou nesse mercado já há muitos anos, né? Vejo todo mundo falando sobre PUDO e Clique Retire no final de 2019, vejo 2020 já começando de uma forma completamente diferente, né? Eu acho que a gente está chegando aí no momento correto. De crescimento dessa curva, né? Dessa curva realmente começar a crescer, né? Ela vem durante muitos anos assim num processo de aprendizado e agora você tem aí algumas plataformas ajudando a transformar esse cenário. Mas, Marcelo, acho que na sua complementação da resposta, eu queria até, se você pudesse, então, outros desafios e ainda com viés para... Porque eu acho que o Márcio tocou num ponto interessante, que é a aculturação. E é uma dúvida até que a gente tem, e até uma pergunta que eu já recebi do chat aqui, se tem alguns aspectos culturais, comportamentais do consumidor brasileiro que afetam isso. Então, se tiver mais desafios e se você acha que de fato, existe alguma coisa cultural e comportamental do nosso consumidor. Eu acho que o cultural é uma coisa que a gente vem passando por esse momento e a faísca vem acendendo um pouco, mas é uma migração que não é simples. Então, quando a gente olha uma grande rede de varejo, então o consumidor é muito fácil saber que aquela grande rede de varejo, apesar de ter e-commerce, tem loja, então ele pode comprar no e-commerce que vai existir o retira na loja. Então a coisa é muito linkada uma na outra, né? E quando a gente olha dentro do Brasil, e aí a gente tem uma penetração de e-commerce ainda baixa, né? Então uma boa parcela da população que não comprava e-commerce, que a gente viu que isso deu uma mudada muito grande durante o Covid. E, obviamente, quando a gente olha essa parcela da população, a gente pode também entender que grande parte dessa parcela não compra, às vezes, por um aculturamento de uso de ferramentas online, ou uma grande parcela por como é que eu vou receber esse pacote. Então, você imagina quantas residências, quantos bairros residenciais a gente tem em São Paulo, quantos lugares tem porteiro que a gente tem em São Paulo, que as pessoas não teriam como consumir, né? Então, a gente vê, por exemplo, muito forte no nosso aspecto de retira, que o retira da Cangu não acontece nas regiões residenciais, eles acontecem nas regiões de escritório. Então, as pessoas que estão retirando no trabalho, então as pessoas não estão comprando para retirar em casa. E acho que esse aspecto do trabalho que a gente tem feito de tentar criar malha, tentar estar à frente e
fazer um trabalho de educação, trabalhando também com pequenos vendedores, que são caras que têm conhecimento local e conhecem fazer uma divulgação local, junto com o trabalho de grandes e-commerces, grandes e-commerce que não têm lojas próprias, que de fato vão sentir a influência disso quando a gente disponibilizar essas soluções para eles. E eles vão ver um novo público entrando para comprar, então a gente acredita que o público que vai comprar no Locker não é roubar de quem está fazendo entrega. É um novo comprador. É um cara que não comprava e agora ele vai comprar, porque ele tem onde receber. Então, eu acho que esse talvez seja o grande desafio de compor como é que os e-commerces, como é que as plataformas, como é que nós, como prestadores de serviço, conseguimos levar essa solução e mostrar essa solução para pessoas que hoje não consomem. Tá bom? Legal. E acho que a gente tem tempo para uma última pergunta aqui que eu tinha. Vocês acham possível, e agora falando já da implementação mesmo, e vamos falar do assunto custo, acham possível que a gente consegue fazer a equação custo do frete mais o custo do locker, o custo do PUDO, ser competitivo contra o modelo tradicional de entrega? É só uma questão de escala, né? O Fabian falou um pouco disso, né? É lógico que é mais barato você entregar consolidado. Agora, enquanto você não tiver a cultura, enquanto você não escalar o modelo, a logística fica cara, porque você tem que somar a logística sem consolidação mais o equipamento. A partir do momento em que você escala o modelo, com certeza o modelo ele é mais econômico, e mais eficaz e mais eficiente, mas tem que escalar. Exatamente, e acho que é uma função nossa como prestadores, aí a gente tem sido criativo na quantidade de serviços e de serviços que um PUDO pode fazer para que essa escalada aconteça o mais rápido possível. Quanto mais serviço a gente conseguir colocar nessa gama do PUDO, nesse guarda-chuva do PUDO, mais rápido a gente consegue escalar e, óbvio, conseguir apresentar um custo mais barato para esse produto chegar ao consumidor. Tá bom? Isso aí. Legal. Bom, pessoal, a gente... vou fazer meus 2 minutos de interpost aqui. Acho que a gente... Claro. A gente tem... O nosso papel e a nossa missão aqui é de facilitar que os negócios consigam fazer as vendas e fazerem as entregas e reversa, claro, mas da maneira que o consumidor quer, da maneira que ele precisa, dentro do custo que ele espera. E a gente tem esse papel de conexão, né, de conectar uma Cangu, de conectar uma Clique e Retire e transportadoras e outras modalidades de entrega a todos esses negócios, né, que estão tentando fazer essas vendas, estão neste momento, né, às vezes dependem disso até mesmo para a sobrevivência, mas também para o crescimento de longo prazo. Então, acho que do nosso lado, para quem está nos ouvindo, acho que a gente está agora acelerando esse processo de integração com pontos de retirada, com lockers, e quem quiser saber mais informação, acho que tem um link aqui no chat. Queria agradecer muito a presença do Márcio e do Marcelo aqui. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela presença. Acho super legal o que vocês estão fazendo no país, na verdade, assim, né? Essa transformação, acho que é extremamente importante para a gente. Acho que agora, neste momento, acho que isso prova mais importante. Então, obrigado. Espero vê-los de novo aqui, talvez ano que vem. Com certeza.